Boa tarde, Luís Lourenço. Vamos então para o comentário com a assinatura habitual, segundas-feiras, 12h30 aqui na Rádio Estádio. Sei que queres começar o teu comentário de hoje pelo Vitória de Setúbal e por aquela incrível multa devido a um gato que esteve no relvado do Estádio do Bonfim. É no mínimo ridículo, digo eu, a multa de 408 euros porque entrou um relvado no estádio. Enfim, provavelmente dir-me-ão é a lei e estaremos a fazer cumprir a lei. Só que, neste caso, a lei é ridícula e se é ridícula tem que se alterá-la, porque isto não faz absolutamente sentido nenhum, ainda mais numa altura, não é, em que os jogos constantemente interrompidos por very lights e por foguetes e por tudo isso, ir multar um clube que não tem hipótese nenhuma de controlar a entrada de um gato ou não no estádio, porque e se as pessoas conhecem o estádio do Bonfim, percebem que não há hipótese de controlar de maneira nenhuma a entrada de um gato no estádio. O gato pode ter entrado de noite, os gatos escondem-se em qualquer sítio e depois assustam-se, entram, enfim. Tudo pode ter acontecido relativamente ao gato. Agora, multar uma equipa, multar um clube porque um gato entrou num campo é algo que é ridículo. Mas, enfim, o nosso futebol nestes últimos tempos também anda ridículo e, portanto, para um futebol ridículo temos leis ridículas, está tudo, umas coisas encaixam nas outras. Muito bem. Passando para o ponto seguinte, sei que queres falar de vários assuntos de Sporting, nomeadamente as declarações de Bruno Carvalho aqui na Rádio Estádio, também a polémica com a clínica de Frederico Varandas e ainda sobre as questões sobre Silas, não é, Jorge Silas, que se diz que poderá estar de saída no final da temporada. O facto de Jorge Silas estar de saída no final da temporada, enfim, para mim não passa de especulação essa ideia de que o treinador do Sporting irá sair no final da temporada. E não passa de especulação porquê? Porque estamos a falar do final da temporada quando estamos ainda a meio da época. Portanto, ainda temos toda uma segunda volta para disputar. E todos nós sabemos que estas coisas, quer dizer, essas coisas são muito claras e sempre foram assim, cada vez mais é assim e assim será cada vez mais. Ou seja, o treinador a depender dos resultados. Portanto, enfim, é fácil um jornalista dizer, bom, se os resultados não aparecerem, o Silas sai no final da temporada. Claro, até pode ser antes do final da temporada. Agora, o que nos vai dando a ideia da permanência ou não de Silas é claramente os resultados. E os resultados estão como estão. O Sporting, os resultados, nós sabemos bem que estão a ser dramáticos para o Sporting. Tenha o Silas culpa ou não tenha, que eu acredito plenamente que o Silas não é culpado, ou pelo menos não é o principal culpado, nem de perto nem de longe, o principal culpado de tudo o que tem acontecido ao Sporting e dos resultados do Sporting e da situação em que o Sporting está. Portanto, tenha ou não tenha o Silas culpa, que não tem, vai ser sempre uma das pessoas que vai pagar no final da época. Eu arriscaria também a dizer, quer dizer, no final da época, se os resultados continuarem assim, então o próprio Presidente sai. O próprio Presidente vai ter que sair, ele não irá aguentar um Sporting a ficar num quinto, sexto lugar, enfim, com os resultados que nós estamos a ver, sem ganhar absolutamente nada, com toda as manifestações contra a atual direção do Sporting. Portanto, agora, se o Sporting entretanto ganhar, se o Sporting começar a ganhar, se o Sporting até fizer algumas coisas engraçadas na Liga Europa, que é a única que ainda tem alguma hipótese de ganhar alguma coisa, embora sejam remotas. Se o Sporting fizer isso, quer treinador, quer presidente, todos eles se vão manter. Se a coisa for ao contrário, é evidente, terão que sair e o Silas terá que sair e vamos ver se não sairá até antes do campeonato, quer dizer, antes do campeonato terminar. Tudo isto os resultados vão ditando o futuro das pessoas
cada vez mais no futebol. Relativamente à clínica de Frederico Varandas, também li, e portanto a informação vai chegando, é por isso que eu acho que nós devemos sempre ter alguma contenção no comentário, porque aquilo que nos chega às primeiras pode não ser aquilo que depois, com o desenvolvimento, a realidade pode não ser exatamente essa. E, portanto, também li que, afinal, sim senhora, é a clínica do Frederico Varandas que está a trabalhar para o Sporting, mas que nos últimos 5 anos, desde que trabalhou, nunca cobrou um centavo ao Sporting. E, portanto, a ser verdade isto, cai por terra os argumentos daqueles que criticam o Presidente por ter colocado a sua clínica ao serviço do Sporting. Vamos esperar para ver. Acredito nestas últimas declarações que li, porque seria muito fácil de desmontar e, portanto, não me acredito que o Frederico Varandas se sujeitasse a uma situação destas, dizer que não cobrava e depois, afinal, estar a cobrar. Portanto, se ele tem a clínica dele a trabalhar para o Sporting, mas não está a cobrar nada ao Sporting, está a fazer aquilo que eu faria e, portanto, nada a criticar. E relativamente às declarações de Bruno de Carvalho, que se mostrou disponível para assumir a SAD a custo zero também, tal como a clínica de Varandas não cobra, o Bruno de Carvalho também está disposto a não cobrar. Primeiro o Bruno de Carvalho comenta aqui na Rádio Estádio e eu não gosto de criticar, já critiquei Bruno de Carvalho, mas quando ele começou a colaborar também com a Rádio Estádio, eu deixei praticamente de o fazer e só numa situação esporádica é que irei fazê-lo, o que não considero o caso. Portanto, em primeiro lugar, não vou criticar ou comentar muito as suas declarações, porque ele, enfim, no fundo acaba por ser meu colega aqui na Rádio Estádio. Em segundo lugar, enfim, é uma atitude de Bruno de Carvalho, foi algo que ele disse, mas que todos nós sabemos que é impossível. Todos nós sabemos que jamais o Frederico Varandas o iria convidar para estar à frente da SAD. Portanto, enfim, é uma situação que não irá de todo acontecer e, portanto, não vou entrar por aí. Muito bem. Relativamente, passamos então ao ponto seguinte, que sei que queres falar, Luís Lourenço, Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição colocou o seu lugar à disposição no final do jogo com o Sporting de Braga. Disse que, alegadamente, haverá falta de união dentro do Futebol Clube do Porto. O que é que tu nos tens a dizer sobre isto? Pinto da Costa foi ao balneário dizer que mantém intacta a confiança no treinador. O que é certo é que há crise para os lados do Dragão, não é? Pois há crise e estou convencido que noutros tempos Pinto da Costa despediria o treinador. E despediria o treinador basicamente porque o Sérgio Conceição tem uma atração para se espalhar em cada jogo que perde. E portanto é uma coisa quase da ADN do Sérgio Conceição. Ele não sabe perder, não consegue perder e depois, enfim, espalha-se sempre em cada jogo que perde. Desta vez espalhou-se e eu comecei por dizer que o Presidente do Porto, noutros tempos, provavelmente despediria o Sérgio Conceição por um motivo. Porque aquilo não são declarações para ele ter, antes de falar com o Presidente, ou para ter, enfim, cá para fora, ao nível público. Porquê? Em primeiro lugar, quando ele coloca o cargo à disposição, é evidente que, a colocar o cargo à disposição, a primeira pessoa não poderia ser através de meios de comunicação social. A primeira pessoa a quem ele deveria ter dito isso deveria ter sido Jorge Nuno Pinto da Costa. E depois poderia vir ou não dizer cá para fora. Mas Jorge Nuno Pinto da Costa deveria ser o primeiro a saber isso. Não é? E depois decidiria. E se achasse que dava confiança a Sérgio Conceição, o assunto morria entre eles os dois. Se não achasse, Sérgio Conceição sairia. Portanto,
Para mim, estas tomadas de posição de dizer aquilo que ele disse só se diz quando realmente se quer. Agora, estar a dizer que se pode sair, põe o lugar à disposição, mas já sabe que o que vai acontecer ou aquilo que se quer não tem valor absolutamente nenhum. Depois, a questão da divisão dentro do clube. É outra questão que aqui há uns anos isto não acontecia. E Sérgio Conceição nem tem desculpa, porque Sérgio Conceição é um homem da casa, conhece muito bem a cultura do Futebol Clube do Porto. E a cultura do Futebol Clube do Porto é uma cultura que começa pela união interna. E de não vir para cá para fora, não vir para a praça pública, lavar roupa suja. O Porto tem um problema de desunião interna e Sérgio Conceição sabe que isso se resolve dentro do Porto. Seja o problema com a claque, seja com aquilo que for, é com o Presidente em primeiro lugar que se começará a resolver o problema. E, portanto, ele vir denunciar para a praça pública estas questões é claramente mais uma atitude de desresponsabilização, no fundo, dos maus resultados do Futebol Clube do Porto esta época. E o Sérgio Conceição tem muitas responsabilidades nos maus resultados do Porto esta época. E quanto a mim, tem desde logo ao nível da equipa que escolheu, de como joga a equipa e do que é esta equipa do Porto. Esta equipa do Porto é uma equipa sem magia. É uma equipa sem artistas. É uma equipa que joga como um bloco, mas que quando a coisa corre mal e precisa de uma reinvenção, não existe isto no Porto. E, portanto, os clubes foram-se habituando a jogar contra este Porto. Este Porto é demasiado previsível para conseguir grandes resultados, grandes feitos. E, portanto, as equipas vão-se habituando a este esquema, vão anulando esta equipa do Porto e cada vez mais está difícil o Porto jogar, porque cada vez mais o conhecem e conhecendo não é muito difícil anular o Porto, porque o Porto não tem rasgos individuais, não. O Porto é um bloco. No fundo, a Sérgio Conceição tem que ver com a personalidade do próprio treinador. E o Porto está a pagar por isso. Portanto, Sérgio Conceição em primeiro lugar, e isto é o mais difícil, é apontarmos o dedo para nós próprios. Isto é geralmente o mais difícil, não é? O mais difícil é, quando fazemos análises às situações, apontar o dedo para nós próprios. Perguntar a nós próprios onde é que eu errei. É fácil vir para a praça pública com o dedo apontado para toda a gente como uma metralhadora, dizer que são todos os outros que estão errados. Ainda nunca ouvi o Sérgio Conceição dizer eu errei aqui e acolá. Enfim, é o Sérgio Conceição. É o seu feitio habitual, não é? E o que é que tens a dizer sobre, terás informação de algumas mensagens que estarão a circular no seio da claque do Futebol Clube do Porto, a contestar o treinador? É algo assim? Pois, mas seja quem for, vamos lá ver, não é fácil digerir esta questão das claques, eu já aqui tenho falado, enfim, todas as semanas falamos das claques. Uma das críticas que eu aponto às claques é que hoje são mais contrapoder. As claques hoje funcionam muito mais como contrapoder do que para aquilo que inicialmente foram formadas, que era para apoiar. As claques hoje não cumprem a sua função inicial e fazem coisas absolutamente inimagináveis. É evidente, uma delas, num jogo, quando temos o seu chefe da claque, ou o megafone, a pressionar o seu treinador para pôr determinado jogador, foi o que aconteceu com o Madureira, é evidente que isto não é simpático para o treinador, é evidente que se estabiliza, inclusive dentro do próprio campo, e os próprios jogadores, quer aquele que está a jogar, quer o que está de fora, e isto é uma coisa de uma claque que está ali para apoiar, é algo impensável. Agora, isto só acontece quando as claques realmente ganham vida própria, para além do clube, não é? Não têm receio de afrontar quer presidente, seja aquilo que for, quer treinador, seja aquilo que for, e fazem aquilo que querem. E depois os presidentes, com receio de afrontar as claques. Mais uma vez eu digo, as claques são votos organizados, irá haver amanhã votações, e as claques têm uma grande percentagem, basta o seu líder dizer vamos votar naquele e todos eles votam, as claques têm um grande poder que também nos advém daí. Portanto,
Mas o Porto há muito tempo que o Porto está mais ou menos refém da sua claque. Eles têm feito as coisas mais mirabolantes que se pode imaginar, nomeadamente a do Porto, como as outras. Eu nunca vi o Pinto da Costa até hoje criticar, seja quem for da sua claque. Ora bem, isto volta-se contra nós e nas alturas difíceis as coisas complicam-se e depois é o que eu digo, as claques ganharam vida própria, as claques são organismos autónomos dentro dos clubes e fazem o que querem. E depois, enfim, fazem destas coisas que todos nós vamos assistindo todas as semanas até que alguém tenha a coragem de pôr definitivamente travão nessa gente. Luís, e a respeito dessa questão das claques, sei que o próximo ponto do teu comentário com a assinatura tem a ver com o que aconteceu nos jogos da Taça da Liga, não é? Em que tanto nas meias finais como na final caíram tochas no relevado. Parece que é algo que virou moda num dia em que Pedro Proença vai reunir com o Ministério da Administração Interna por causa do problema da segurança nos estádios. Pois, é um problema recorrente que tem acontecido ultimamente. E que há que travar e que há que pôr mão nisto e que mais uma vez, não é, tem que ver também com as claques. Pedro Proença pediu a reunião com o Ministro, também já o Presidente do Sporting. Enfim, relativamente a isto, o Governo foge deste problema como o diabo foge da cruz. E já estamos habituados a estas posições, ou seja, os nossos políticos, os nossos governantes, quando é para aparecerem no futebol, quando as coisas são positivas, quando os clubes há um grande jogo de futebol, quando os clubes ganham algumas provas ou competições importantes, quando a nossa seleção ganha, os nossos políticos adoram aparecer e mostrar-se nesses momentos. Mas depois, quando estamos na parte negra do futebol, naquela parte que já não é tão simpática do futebol, aí fogem. E não há dúvida que o próprio Ministro da Administração Interna já disse até que o Governo já fez tudo o que tinha que fazer relativamente a este caso, como se isso fosse possível, como se não houvesse sempre mais coisas que se podem fazer no sentido de melhorar, inclusive na lei, leis mais rígidas, mais duras para os prevaricadores. Mas, enfim, o Governo pode, obviamente, fazer uma série de coisas, porque isto é um problema de todos, isto é um problema do país, porque o futebol é uma realidade nacional, isto não há dois países, o país do futebol e o resto do país, não. Há um país que tem um problema e que é um problema no futebol, mas tem que ser resolvido e onde o Governo tem que participar. Mas isto já não é muito simpático para os nossos governantes e eles aí fogem tal como este Governo tem feito ultimamente. Vamos continuar a aguardar, vamos ver quais são o que é que o futebol faz e o que é que os políticos fazem, mas este é um problema que se tem que travar, obviamente. À margem destas polémicas e falando de Taça da Liga, Ruben Amorim, o técnico do Sporting Clube Braga, só meio segue como treinador, não é? 5 jogos, 5 vitórias, para quem não tem as habilitações necessárias, não deixa de ser estranho, se assim se pode dizer, e acaba por ser um trajeto que deixa Ricardo Sá Pinto algo mal na fotografia. Bom, relativamente às habilitações, eu continuo a dizer aquilo que sempre disse. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é estarmos habilitados para determinada coisa, outra coisa é sabermos dessa coisa. Ruben Amorim sabe, mas porque passou toda a sua vida no futebol, mas não está habilitado. Repare, por absurdo, vamos pensar no filho de um médico que toda a vida viveu com o seu pai, que cresceu a ver o seu pai a tratar pessoas e chega aos 30, 35 anos e sabe muito de medicina. Porque a universidade não é o único sítio onde se pode aprender medicina. Não é? E, portanto, vamos imaginar isso. Sabe muito de ortopedia porque o seu pai era um médico com a especialidade de ortopedia. Chega e lhe ensinou tudo. Isto é uma situação que pode acontecer. Ora bem, não é por ele saber tudo que chega aos 35 anos e vai abrir uma clínica e ser médico.
não poderíamos fazê-lo, ninguém poderia aceitar uma situação destas. No caso do futebol é a mesma coisa, há regras que têm que se cumprir, os treinadores para se treinarem têm que ter determinado curso e, portanto, agora estar a desculpar ou a justificar a situação, ou até modificar a situação e começarmos a aceitar treinadores sem curso só porque o Ruben Amorim é um caso de sucesso, não estou de maneira nenhuma de acordo e acho que uma coisa não tem que ver com a outra. Depois, relativamente ao Ruben Amorim, acho que o Ruben Amorim está com a estalinha. Está com a estalinha. É evidente. Está com a estalinha porque quando há uma chicotada, há sempre um fator motivacional para os jogadores que conta muito. Por isso, nos jogos seguintes, as equipas têm sempre a tendência a ganhar, a superarem-se, porque todos os jogadores querem ganhar um fogo novo, querem mostrar ao treinador que são capazes, que querem ser titulares e por aí fora, quer aqueles que geralmente estavam no banco, quer os que geralmente jogavam. E, portanto, há este efeito motivacional que geralmente traz alguns resultados que, ao fim de algum tempo, tende a estabilizar. Ruben Amorim, como eu disse, começou com a estrelinha e está a ter a estrelinha, mas vamos ter que esperar algum tempo e vê-lo estabilizar para perceber se há continuidade nos resultados ou nos bons resultados ou não. E quando eu digo com a estrelinha, repare-se, o Ruben Amorim acaba de ganhar uma competição, a sua primeira competição, com toda a justiça, diga-se, não discuto isso, mas o Sporting Braga jogou em casa, primeiro ponto. Se essa final desta taça fosse disputada em Alvalade ou no Dragão, não sei se o Sporting Braga a ganharia. Portanto, jogou em casa, primeiro ponto da estrelinha do Ruben Amorim, o primeiro troféu que vai disputou em casa. E depois, nos 2 jogos, ganha os 2 jogos no último minuto, quer dizer, com o jogo a terminar. O que, convenhamos, também é preciso ter alguma estrelinha, não é? Para, nos últimos minutos, o Futebol Clube do Porto então foi a última jogada. E, portanto, há aqui alguma estrelinha. Não quero com isto, de maneira nenhuma, retirar qualquer mérito ao Ruben Amorim, àquilo que o Ruben Amorim está a fazer. O que eu quero é dizer que temos que nós somos um povo que, como eu costumo dizer, vai do 8 ao 80 com uma facilidade incrível, não é? E hoje que estamos a pôr o Ruben Amorim no topo, se calhar amanhã ele perde 2 ou 3 jogos e já o pomos cá em baixo. Ora bem, a prudência aconselha calma, ele está a começar muito bem, e espero, para bem do Ruben Amorim, que assim continue, mas daí a pô-lo já num patamar ao nível dos melhores treinadores portugueses, calma, vamos esperar um pouquinho. Relativamente ao Sá Pinto, eu nunca considerei o Sá Pinto um bom treinador, portanto, não penso que o Sporting de Braga fosse muito longe com o treinador Sá Pinto, que é para mim um treinador, enfim, suficiente menos. Portanto, os resultados do Ruben Amorim para mim não têm nada a ver com o Sá Pinto, porque o Sá Pinto está num nível para mim demasiado baixo para treinar o Sporting de Braga. É evidente, pode colocar a nu o Sá Pinto se tiver bons resultados, mas mesmo assim continuo a dizer, vamos ter que esperar mais um pouquinho pelos resultados do Sporting de Braga agora na segunda volta, para depois então poder dizer efetivamente o Sá Pinto era o grande problema do Braga. Eu estou convencido que sim, com Ruben Amorim ou sem Ruben Amorim. Muito bem, vamos avançar então para o ponto final do teu comentário com assinatura. Já não temos muito tempo, cerca de 2 minutos, e tem a ver precisamente com a segunda volta e o arranque do Benfica em Passos de Ferreira, 18º triunfo seguido fora de casa. Parece estar a ser um passeio. Já está a 10 pontos do Futebol Clube do Porto, não é? Que está obrigado a vencer o Gil Vicente amanhã. Achas que em caso de uma eventual escorregadela do Futebol Clube do Porto, o título estará entregue?
Eu penso que já está. Eu penso que 7 pontos o Benfica não os vai deixar fugir, até por vários motivos. Quer dizer, repare, se neste momento trocássemos as equipas, trocássemos tudo, eu poderia dizer calma, porque o Benfica não tem assim grande equipa e o Porto tem uma boa equipa que está moralizada. Mas o problema é que são essas equipas que estão como estão, ou seja, o que eu vejo mais facilmente é o Porto a perder mais pontos do que o Benfica a perder, por exemplo, 7 pontos e o Porto não perder nenhum até ao final do campeonato. Portanto, o Porto está em crise, neste momento, e a crise do Porto moraliza o Benfica está completamente por cima, está a ganhar, começa a ganhar convincentemente, está moralizado, e o Porto não. O Porto está desmoralizado, é uma equipa desmoralizada, é uma equipa que não tem o fulgor que já vimos, não tem a qualidade que já vimos no Porto. Enfim, falta muita coisa ao Porto. Portanto, quer dizer, tudo se ajusta para que o Benfica seja campeão, com mais resultado aqui, menos resultado ali, mas 7 pontos é muito. Nunca tal aconteceu uma equipa à primeira volta. O Benfica nunca deixou fugir um campeonato com 7 pontos de diferença da primeira para a segunda volta. Ao virar a segunda volta, nunca deixou fugir um campeonato com 7 pontos de diferença e, portanto, eu penso que, obviamente, quer dizer, o Benfica não pode ainda encomendar as faixas, o Benfica não se pode distrair, o Benfica não pode fazer uma série de coisas, mas o Benfica a jogar como tem estado a jogar, com a concentração e com a qualidade que tem estado a jogar, e o Porto a jogar como tem estado a jogar, eu penso que o Benfica, neste momento, nada tirará o campeonato ao Benfica, a não ser que haja aí uma catástrofe qualquer. Às vezes acontece no futebol, é evidente. Temos de terminar, Luís. Às vezes acontece, mas não creio que isso possa acontecer neste momento. Muito bem. Ficou então o comentário com assinatura de Luís Lourenço, professor universitário, ex-presidente do Vitória Futebol Clube de Setúbal. O seu comentário habitual aqui todas as segundas-feiras, 12:30 na Rádio Estádio. Obrigado, Luís. Obrigado, até para a semana.